Queridos alunos, vamos aí para o nosso segundo bloco de aula, dando continuidade aos nossos trabalhos. Vamos lá, turma, falando aí do artigo 2º do Código Penal agora, vamos falar da lei penal no tempo. Então vamos lá, quando nós trabalhamos o tema lei penal no tempo, nós temos que entender que o Código Penal adotou o tema, o princípio do tempus regit actum, certo? Então, lei penal no tempo, o Brasil adotou o princípio do tempus regit actum, ou traduzindo ao português, o tempo rege o ato. Em outras palavras, como regra, aplicaremos a lei penal vigente no momento da prática do crime. Como regra, aplicaremos a lei penal vigente no momento da prática do delito, da prática do crime. Certo, turma? Beleza? Então, lei penal no tempo. Aplicaremos a lei penal vigente no momento da prática do crime. Tá, professor, mas eu tô lendo o artigo 2º, não é muito isso o que ele tá falando. Sim, eu sei, querido. O que você tem que entender? Que o que está no Código Penal e o que a prova da OAB vai te cobrar é o que nós chamamos de conflito de leis penais no tempo. É, conflito de leis penais no tempo. Professor, me ajuda. O que a prova vai cobrar e pesado nas questões é aquela situação que, no dia que o réu praticou o crime, estava vigente a lei número A. Só que durante o processo entra em vigor a lei número B. E agora? Qual lei que eu vou aplicar? Eu vou aplicar a lei A? Eu vou aplicar a lei B? O juiz vai combinar as duas leis? A resposta é depende. Depende do que, professor? Depende se a nova lei é ou não favorável ao réu. Certo? Então vamos lá. Regra geral. Se a nova lei for melhor para o réu, ela retroage. Se a nova lei for pior para o réu, ela não retroage, porque nós vimos no final do bloco anterior que a norma penal, como regra, ela é irretroativa. Ela só se aplica para os fatos futuros, não retroage. Tá, professor, isso é fácil, tô dominando. Não tá dominando. Porque na segunda fase tem que saber escrever. Então tem que tomar cuidado com isso aqui, preste atenção, faça caderno, não menospreze essas aulas. Tá, mas Thiago, você tem material escrito, eu sei, mas quanto mais escrever, mais hábito de escrever corretamente o direito penal você vai ganhando ao longo do tempo. Certo, turma? Então vamos lá, ó. Existem 4 possibilidades de conflito de leis penais no tempo. Então a primeira possibilidade é o artigo 2º caput do Código Penal. É o que nós chamamos de abolitio criminis. Artigo 2º caput do Código Penal. É o que nós chamamos de abolitio criminis. O que é abolitio criminis, professor? Abolitio criminis é a nova lei que apaga o crime. É a nova lei que deixa de considerar o fato como criminoso. É a nova lei que deixa de considerar o fato como criminoso. Professor, a abolitio criminis é uma nova lei boa ou ruim para o réu? Ela é ótima. E se ela é boa, se ela é ótima para o réu, ela retroage? Sim, ela retroage e atinge todos, é isso mesmo, todos os fatos passados, inclusive aqueles que já transitaram em julgado. A abolitio criminis apaga todos os efeitos penais de uma condenação. Como é que é, professor? Sim, ela apaga tanto o efeito primário, ou seja, se o cara ainda não foi para cadeia, não prestou serviço, não pagou multa, nem vai pagar, porque apaga todos os efeitos penais, tanto os primários,
certo? Como secundários. O que são os secundários? São aqueles efeitos que existem, você não vê, mas ele existe. Os maus antecedentes, a reincidência. Então, mesmo que eu tenha sido condenado, mesmo que eu tenha pagado a pena, mesmo que já tenha transitado em julgado, entrou em vigor uma nova lei que apaga o crime, ela retroage e vai me atingir? Vai. Por quê? Porque eu voltarei a ser réu primário de bons antecedentes. Se a única condenação da minha vida fosse essa, que foi apagada pela abolício crimes. Lembrem, turma, que isso nunca caiu, mas isso pode cair na segunda fase. A abolício crimes, ela só não apaga um único efeito. A abolício crimes só não apaga um único efeito. Qual é esse efeito, doutores? É o efeito civil da condenação. A abolício crime só não apaga o efeito civil da condenação, galera. Veja, efeito civil. Você lembra da primeira fase, que a sentença civil, a sentença penal, condenatória, transitada em julgado, ela faz coisa julgada no cível, é isso mesmo. A sentença penal condenatória, transitada em julgado, ela faz coisa julgada no cível. Certo, turma? Moral da história, o único efeito que a abolício crimes não vai apagar é esse efeito civil da condenação. A abolício crimes vai impedir que a vítima do crime pegue a sentença penal e execute aquele valor que o juiz criminal está obrigado, nos termos do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, a fixar em favor da vítima? Não. A abolício crime só não apaga o efeito civil. Então a primeira possibilidade de conflito de leis penais no tempo é a abolício crimes, é a nova lei que apaga o delito. Certo, turma? Segunda possibilidade, artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, é a novatio legis in melius. Novatio legis in melius. O que é a novatio legis in melius? É a nova lei que de qualquer forma traz benefício ao réu. Novatio legis in melius é a nova lei que de qualquer forma traz benefício para o réu. Como, por exemplo, diminui a pena. Tiago, qual é a diferença da abolício para novatio legis in melius? A abolício apaga o crime. A novatio legis in melius diminui a pena, turma. Diminui a pena. Vocês entenderam, turma? A novatio legis in melius, ela diminui a pena, turma, certo? Professor, a novatio legis in melius, então, é uma nova lei melhor para o réu? Sim! Então ela retroage? Claro, ela retroage e assim como a abolício, ela apaga todos os fatos passados, inclusive aqueles que já transitaram em julgado, turma, tá bom? Veja, não acho que está errado não confunda a súmula, o material não está errado. Leia a súmula que eu estou falando, certo? A prova da OAB pode perguntar, e pergunta pesado, qual é o juiz competente para aplicar essa nova lei que é melhor para o réu? Tanto, ou seja, qual é o juiz competente para aplicar a abolício crimes ou a novatio legis in melius? A resposta é depende. Depende da fase do processo. Então observa só, se o processo ainda está em fase policial, na fase de inquérito, ou em primeira instância, quem que é o juiz que vai aplicar essa nova lei que é melhor para o réu? O próprio juiz de primeira instância. Se o processo está no tribunal, quem vai aplicar essa nova lei? É o próprio tribunal. Mas, Tiago, e se o processo já transitou em julgado? Se já transitou em julgado, súmula 611 do STF. Não sou eu que estou falando, lê a súmula antes de me mandar e-mail. Pelo amor de Deus, leia! Súmula 611 do STF. Após
o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quem vai aplicar essa nova lei? É o juiz da execução criminal. Então, depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quem vai aplicar essa lei é o juiz da execução criminal. Tá bom, doutores? Muito bem, mas existem ainda mais duas possibilidades de conflito. Agora de conflitos, que a nova lei será pior para o réu. Agora de conflitos, que a nova lei será pior para o réu, turma. Então vamos lá. Novatio legis incriminadora. Novatio legis incriminadora, senhores, é a nova lei que cria o crime. Como assim, professor? Sim, ó, a conduta hoje é lícita. Amanhã amanhece o dia e por força de lei emanada da União através do Poder Legislativo, aquela conduta se tornou ilícita, proibida, criminosa. Novatio legis incriminadora. Professor, se essa nova lei é pior para o réu, ela retroage? Não, galera. Ela vai esbarrar, você já entendeu, no princípio da legalidade, mais precisamente no princípio da anterioridade da lei penal. Porque, como regra, vimos no bloco anterior, a lei penal é irretroativa por força do princípio da anterioridade, que está dentro do artigo 1º, que está dentro do princípio da legalidade. E nós temos ainda a quarta e última possibilidade de conflito, a novatio legis impejus. Novatio legis impejus é a nova lei que de qualquer forma prejudica o réu, como por exemplo aumenta a sua pena. Novatio legis impejus é a nova lei que de qualquer forma traz prejuízos para o réu, como por exemplo, aumenta a pena. Ela é pior para o réu? É, então qual é a diferença da novatio legis incriminadora para novatio legis impejus? Na incriminadora se criou o delito. Na novatio legis impejus o crime já existia. O que acontece? Que essa nova lei piorou, tornou-se ainda mais deselegante, tornou-se ainda a situação do réu mais grave, mais dura, mais rígida, como por exemplo o aumento de pena. Tá, professor, se a novatio legis impejus é pior para o réu, ela retroage? Não, porque a novatio legis impejus também esbarra no artigo 1º do Código Penal, ela também esbarra no princípio da anterioridade da lei penal, porque como regra, você viu ali no artigo 1º da legalidade, da anterioridade, que a norma penal como regra é irretroativa. Tá. Para fechar o artigo 2º, você tem que conhecer duas súmulas. A segunda fase, a OAB adora perguntar súmulas. Então, cuidado, vamos lá. Primeira situação, súmula 501 do STJ. Súmula 501 do STJ. A pergunta que pode cair é, vamos imaginar que quando o juiz olha o conflito entre a lei A e a lei B, ele perceba que na lei A existe uma parte que é boa para o réu e na lei B também. Então, como nas duas leis tem partes boas e partes ruins para o réu, o juiz decide combinar as leis. O juiz combina a lei A com a lei B, ou seja, o juiz está legislando, ele está criando uma terceira lei. Ele está criando a lei C, porque ele está pegando parte da A, parte da B, combinando para ajudar o garotão. Quem que é o garotão? O garotão aqui se chama réu. Veja, dá para ajudar o réu, turma? Não. O STJ e o STF decidiram, e inclusive questão agora sumulada pelo STJ, acabando com a discussão doutrinária. O juiz nunca, o juiz jamais poderá combinar as leis, nem mesmo para ajudar o réu. O juiz jamais, o juiz nunca poderá combinar as leis, nem mesmo para ajudar o réu. Súmula 501 do STJ. Para terminar, temos uma súmula importante, uma súmula que é uma pegadinha enorme, que se você tiver desatento, você perde essa questão. É a súmula 711 do STF. O que fala a súmula 711 do STF? Então fala assim, ó, nos crimes permanentes e continuados. Ó, não é qualquer crime, é permanente e continuado. Nos crimes
permanentes e continuados. Aplicaremos a lei penal vigente no momento da cessação, no momento do término, da permanência ou da continuidade. Repete, professor. Repito, nos crimes permanentes e continuados, nós vamos aplicar a lei penal vigente no momento da cessação, no momento do término, da permanência ou da continuidade, ainda que essa lei seja mais gravosa ao réu, ainda que essa lei seja mais grave ao réu. Tiago, não entendi, você pode me ajudar? Posso. A prova vai contar assim, ó. Eu peguei o Miguel, certo? E levei ele para um cativeiro. Pra quê? Para pedir resgate para a família dele. Então eu estou cometendo crime de extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro, artigo 159 do Código Penal, que é um crime permanente. Por que é permanente? Porque enquanto o Miguel estiver no cativeiro, ocorre-se o quê? O prolongamento da ação. Cada dia que vira é como se eu estivesse levando ele de novo para o cativeiro. É isso que é um crime permanente. Quando é que termina a permanência? Quando eu colocar ele em liberdade. Só que a prova fala que enquanto ele estava no cativeiro, entra em vigor uma nova lei penal. Uma novatio legis impejus, que aumenta a pena da extorsão mediante sequestro. E já na vigência dessa nova lei, eu solto o Miguel. Qual lei você vai aplicar? A lei A, que era mais benéfica, ou a lei B, mais gravosa, que entrou em vigor enquanto o Miguel estava no cativeiro? Enquanto ainda estava ocorrendo a permanência do delito? A resposta é, mesmo sendo mais grave, aplicaremos a lei B, porque trata-se de crime permanente, exceção à regra, por força da súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Tá bom, galera? Tenho certeza que vocês entenderam. Vamos para o artigo 3º do Código Penal. O Código Penal, no artigo 3º, que trata das leis penais temporárias e das leis penais excepcionais. Então aprenda só, turma. Existem dois tipos de leis penais, as temporárias e as excepcionais, que você tem que tomar cuidado, porque elas têm duas características. Marca no caderno e eu te explico. As normas penais temporárias e as normas penais excepcionais, quais são as duas características delas? Primeira, elas são autorrevogáveis. Segundo, elas são ultrativas. Então decora. Artigo 3º do Código Penal. Normas penais temporárias e normas penais excepcionais. Elas possuem duas características. Elas são autorrevogáveis e são ultrativas. Então vamos entender. Quando a gente estuda a lei, lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que você geralmente aprende como direito civil na faculdade, ou como introdução ao estudo do direito, não sei como foi a sua grade curricular, você aprendeu que toda lei ela tem 5 características. Ela é geral, ela é abstrata, ela é imperativa, ela é autorizante, ela emana de autoridade competente, mas o mais importante para esse tema, ela é contínua, ela goza de continuidade. Ou seja, você aprendeu isso assim: a lei tem vigência até que outra lei venha e a modifique ou a revogue. A lei tem vigência até que outra lei venha e a modifique ou a revogue, turma. Muito bem. As normas penais temporárias e as normas penais excepcionais, elas não têm continuidade. Elas não gozam de continuidade. Elas são autorrevogáveis. Por quê, turma? Vamos entender. Norma penal temporária é aquela que tem dia certo para começar e para terminar. Como foi a Lei Geral da Cópia, aquela norma que fala assim, ó, essa lei vai ter vigência do dia 1º de junho de 2017 até 30 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2017. O que significa? Ó, ela já nasceu com o dia certo da sua morte. Quando chegar no dia 31 de dezembro de 2017, precisa de nova lei para revogar? Não. Ela se auto
revoga, ela morre sozinha. Por isso ela é temporária, porque ela já nasce com o dia certo da morte. Ela se auto-revoga. A lei excepcional é uma lei de guerra. Como assim? É uma lei marcial, por exemplo. É aquela lei que é criada para ter vigência apenas naquele período excepcional. Acabou a guerra, a lei marcial vai continuar? Não! Porque com o final da guerra aquela lei perde a razão de existir. Por isso que ela é excepcional. Ela só é criada para ter vigência durante esse período. Então ela precisa de lei para revogá-la? Não. Tanto a temporária como a excepcional, elas têm a primeira característica, elas são auto-revogáveis. Elas morrem sozinhas. A segunda característica, elas são ultrativas. O professor Capês nos ensina na sua obra que ela significa o quê? O que significa essa ultratividade? Escreva, efeito carrapato. Como assim, professor, efeito carrapato? A norma penal temporária e norma penal excepcional gruda no crime e não larga mais. Ou seja, se você cometeu um crime durante a vigência da norma penal temporária ou da norma penal excepcional, mesmo que essa lei no dia do seu julgamento já não esteja mais vigente, você será condenado por ela? Sim, porque morreu a lei, mesmo que ocorra a morte da lei, mesmo que o fato não seja mais crime, você vai responder por essa lei. Por quê, turma? Porque ela é ultrativa, efeito carrapato, ó, gruda e não larga mais. Cuidado que recentemente isso caiu na primeira fase, a OAB tá louquinha para jogar uma questão dessa na segunda dissertativa. Toma cuidado, muito fácil a segunda fase, muito tranquilo, porque você tem aí a nossa Bíblia em mãos, você tem o Código Penal em mãos, só tem que ter humildade. Vamos lá, galera, só não passa quem não estuda, quem desiste. Vamos com tudo, vai, força! Me assiste, vamos que vamos, turma. Próximo artigo, artigo 4º do Código Penal. O artigo 4º do Código Penal, ele trata do tempo do crime. Qual é o tempo do crime, professor? Artigo 4º. O Brasil adotou a teoria da atividade. Qual teoria, Tiago? Teoria da atividade. Tempo do crime é o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento da consumação, turma. Tempo do crime é o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento da sua consumação, turma. Professor, eu não entendi. Ué, entende então. Tempo do crime é o momento da ação ou omissão. Veja, mesmo que o resultado, mesmo que a consumação ocorra em data posterior, qual é a data do crime? O momento da ação ou omissão. Por isso, teoria da atividade. Então, essa questão aqui, como ela geralmente é cobrada, ó, Carlinhos tem 17 anos, 11 meses e 30 dias. Ele quer me matar. Ele dá um tiro na minha cabeça. Certo, turma? Ele dá um tiro na minha cabeça. Só que eu não morro naquela hora. Eu fico um mês na UTI. O dia que eu venho a óbito, o dia que o homicídio se consuma, o Carlinhos não é mais Carlinhos, ele já é Carlos. Porque ele já completou 18 anos. A prova vai perguntar, Carlinhos cometeu crime? Não. Porque tempo do crime, teoria da atividade, é o momento da ação ou omissão. É o dia que ele atirou. Adolescente, criança e adolescente, você sabe, não praticam crimes, praticam atos infracionais, doutores. Logo, Carlinhos não vai receber pena, porque adolescente não recebe pena, recebe medida socioeducativa, que está regulamentada lá pela Lei 8.069 de 90, pelo glorioso Estatuto da Criança e do Adolescente. Logo, Carlinhos não vai ser julgado na vara do júri, não vai ser julgado em vara criminal. Carlinhos será julgado pelo juiz da infância. Carlinhos será julgado perante a vara da infância, doutores. Perfeito? Beleza, turma? E vamos pular o artigo 5º de propósito e vamos aprender um pouquinho do artigo 6º. Depois eu volto no 5º, tá bom, turma? Artigo 6º. O artigo 6º, ele trata do tema lugar do crime. Para quem já foi meu aluno, ninguém erra essa.
Para quem não foi, está sendo a primeira vez, toma cuidado. Quando a gente fala de lugar do crime, isso eu faço essa questão em todo o simulado de propósito, para xingar o aluno mesmo. Porque existe lugar do crime no Código Penal e existe lugar do crime no Código de Processo Penal. As teorias são diferentes. Por quê? Porque regulam crimes diferentes. Então você só vai me usar o Código Penal quando perguntar qual é o juiz competente, qual é o lugar do crime. O Código Penal regula apenas, turma, o lugar do crime nos famosos crimes à distância. O que são crimes à distância? Crimes à distância são crimes que começam em um país e terminam em outro país. É aquela história assim, ó, eu quero matar o Maradona, então eu mando uma bomba aí de Campinas com destino a Buenos Aires. Então a bomba sai do Brasil, que é um país, Campinas, cidade brasileira, e explode Buenos Aires, né, capital da Argentina, que é outro país. Isso é crime à distância. Começa um país e termina em outro país. Tá, qual é a teoria que o direito penal utilizou para os crimes à distância? O Código Penal utilizou a teoria mista, também chamada teoria da ambiguidade. O Brasil quer sempre ter competência para julgar crimes que começam no seu território e terminam em outro território, ou que começam em território estrangeiro e produzem resultado aqui. Então, se o crime começou no Brasil ou terminou no Brasil, o Brasil vai ter competência para julgar? Vai, turma. Por quê? Porque o artigo 6º do Código Penal adotou a teoria mista, também chamado de teoria da ambiguidade. Começou no Brasil ou terminou no Brasil, os crimes à distância sempre serão julgados pelo Brasil. O Brasil sempre vai ter competência para julgar crimes à distância. Galera, é isso aí. Tô encerrando o bloco, já estamos aí com uns 27 minutos de aula, certo? No próximo bloco nós voltamos para encerrar aí os primeiros artigos do Código Penal e para que amanhã nós possamos entrar de fato na teoria do crime. Continue estudando, vamos com tudo, rumo à sua aprovação. Fiquem com Deus e até daqui a pouco. Tchau!